Lucas 7. Nesse livro nós vemos algumas ações de Jesus realizando milagres de formas específicas por causa da fé. Havia um centurião que tinha um servo seu muito amado que estava padecendo. E ele envia até Jesus um pedido intercessor. Olha, venha, por favor, ajudem meu servo, ele é muito amado, muito querido. E esse centurião era alguém muito especial. Tinha ajudado a comunidade judaica, era um homem muito bom, ele tinha boas obras, ele tinha todo um mérito. Inclusive, diz a palavra que ele ajudou na edificação da sinagoga. E o Senhor, por causa das intercessões por ele, Jesus se propõe a ir até a casa dele. Quando Jesus está prestes a chegar à casa desse centurião, ele já a par dentro da casa, que Jesus estava indo até lá por causa dos pedidos de todos, então ele fica assim extasiado, mas se sente indigno de tal visita. E ele manda outros servos para dizerem a Jesus: olha, eu sou alguém com autoridade como o Senhor. E se eu mando a um servo meu fazer isso, ele vai. Se eu mando ele fazer aquilo, ele vai. Assim, se o Senhor der uma ordem, haverá também o resultado. E Jesus ficou impressionado, porque não tinha visto em todo Israel uma fé igual a daquele homem. Queridos, veja que interessante, como é importante a intercessão. Muitas vezes, você pede algo ao Senhor, é uma coisa. E ainda, se há ajudadores por você que também confirmam diante de Jesus a importância do seu pedido, aquilo move sim, auxilia, né, na conquista da sua vitória, da sua petição. Então sempre ore pelos seus amados, pelos seus amigos, porque de certa forma você estará colaborando, né, naquilo que é a realização do pedido e das necessidades. Jesus realizou um milagre na vida daquele servo, daquele centurião, por causa do pedido dele e por causa da intercessão dos que estavam diante de Jesus. Quando Jesus vê o tamanho da fé daquele centurião, então ele testifica que não havia tal fé em todo Israel. E quando chegam em casa, então, não encontram mais aquele servo doente. Jesus então segue para Naim. Esse é um encontro da vida com a morte, da luz com as trevas. Eu sempre imagino esse momento, porque enquanto Jesus estava entrando em Naim, diz que saía um sepultamento, saía um ajuntamento de pessoas levando um corpo, levando ali, levavam um defunto que era filho único de sua mãe, que era viúva. Você imagina só o ajuntamento aí de dores, né? Então, todos que estavam com Jesus entravam em Naim e estavam vendo aquela mulher viúva, já tinha perdido o marido, com um filho único que agora estava dentro de um caixão sendo levado para ser sepultado. Que tragédia! A dor era tão grande daquela mulher que não houve nem intercessão. Olha o detalhe. O choro, o gemido daquela mulher dentro dela moveu Jesus por ela. Diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Estendeu, parou aquele cortejo, parou aquele caminhar de morte, ordenou que cessasse. E então ele diz ao jovem que estava dentro do caixão: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o jovem é ressuscitado e ele é levantado daquela condição de sepultamento. E esse é um dos momentos maravilhosos que diz que o defunto
assentou-se e começou a falar. É impressionante, né? Queridos, a tua dor move o coração do Senhor. Diz que Jesus se moveu de íntima compaixão e disse para aquela mulher: não chores. Que o Senhor possa realmente sempre vir de encontro às nossas dores, às nossas ansiedades. Aquela mulher tinha perdido tudo e você está iniciando um novo ano e talvez existam pessoas que já viveram isso. Olha, eu já perdi tudo. Eu perdi isso, perdi aquilo. Como eu li esses dias, um testemunho de uma senhora que doeu muito, né? Ela tinha perdido o esposo, e tinha perdido o filho, e tinha perdido o pai, e tinha perdido a mãe. Meu Deus do céu! Você imagina que existam pessoas que vivem tais dores. E é importante você pensar sobre isso. Ainda que você viva tais perdas grandiosas, incalculáveis, que nós seres humanos nem poderíamos mensurar, mas saiba que Jesus se move de íntima compaixão por você, que você possa ter esse encontro com o Senhor Jesus, mesmo na sua maior dor, mesmo no seu maior luto, mesmo na sua maior angústia, que você possa ter esse encontro com Jesus e que você possa entender que Jesus quer enxugar tuas lágrimas. Ele não quer isso para ninguém, o choro, a dor, a perda. Ele pode sim restituir. Eu imagino aquela mulher, né? O riso, a glória. Diz que todos se espantaram de tal forma que a fama de Jesus se alastrou por todos os cantos. E eu tenho essa fé, essa certeza absoluta, que ainda que você tenha motivos e razões para julgar que seja o fim, que não haja condições algumas de você viver uma alegria, uma vitória, querido, em Cristo, há sim condição de você viver restauração, de você viver sim o sonho, de você voltar a sorrir, de você voltar a cantar, de você parar de chorar. Essa mulher viveu isso quando naquela caminhada de morte ela encontra-se com Jesus. E você pode encontrar com Jesus agora, aí onde você está. Eu sei que é festa, né? Mas talvez você que me ouve não está em festa. E é com você mesmo. E é para você que eu estou liberando esta palavra. Diz então que o Senhor entregou àquela mãe o seu filho. E que nesse começo de ano, o Senhor possa entregar a você algo que vai nascer, o seu filho, que tipifique isso que vai nascer na sua vida, isso que vai ser novo na sua vida, isso que o Senhor tem poder de restaurar. Em nome de Jesus. Jesus então prossegue. Só que do outro lado, João Batista começa a entrar em crise. E ele manda os seus discípulos irem até a Jesus, perguntarem se Jesus realmente era aquele que havia de vir ou teriam que esperar outro. João Batista estava em crise profunda. Imagina só, isso era a pergunta. Ele conhecia toda a história de Jesus, ele sentiu a unção de Jesus quando ele estava no próprio ventre. E ele estava interrogando, em crise agora, a respeito de Deus, dos planos de Deus. E Jesus ouve aquela pergunta, aquela indagação dos discípulos de João Batista e ele só diz o seguinte: olha, falem para João Batista. Jesus, naquele momento, na verdade, fica em silêncio e começa ali a curar, a expulsar demônios, a dar vista a cegos e tirar vários males das pessoas. E então Jesus manda o recado para João Batista. Avisa João Batista que o que vocês estão vendo e ouvindo aqui, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. João Batista estava em crise. E sabe o que acontece? Ele começa a se interrogar e indagar
sobre Cristo, sobre o fato de Cristo ser realmente o Messias. E olha que interessante, Jesus envia para João Batista o resultado do seu trabalho, a ressurreição dos mortos, a cura, a libertação dos cativos, dos oprimidos. E quando os discípulos vão embora, olha que detalhe interessante, quando os discípulos vão embora, Jesus chama para perto de si todos que estão ali e começa a falar tudo sobre João Batista. E ele diz, olha, não há homem nascido de mulher, não há ninguém maior do que João, o Batista. Presta atenção nesse detalhe, queridos. João Batista estava em crise lá longe e fica indagando sobre Jesus. Jesus não alimentou a crise de João Batista, porque João Batista precisava ter fé. João Batista precisava acreditar no que Deus lhe falou. E sabe o que acontece? Ele não alimenta a incredulidade, ele manda o resultado. Olha, os cegos estão sendo curados, milagres estão sendo feitos, querendo dizer, você precisa crer. Bem-aventurado quem não se escandaliza em mim. Não tem que duvidar, se escandalizar em mim. Só que dentro de si, Jesus estava testificando da grandeza de João Batista. E muitas vezes ocorre isso com as pessoas. Você entra em crise. Ai, será que Deus se importa? Será que Deus ainda olha para mim? Será que Deus lembra de mim? Será que Deus está agindo mesmo? E você quer se escandalizar no Senhor? Será que Deus vai fazer? Será que Deus pode fazer? Será que Deus pensa em fazer? Será que é Deus fazendo? E Deus não quer alimentar a sua crise. Ele não vai ficar se justificando para você se ele está agindo, se ele não está agindo, se ele está no controle ou não está no controle. O que ele precisava te dizer, ele já te disse. Você precisa ter fé. Agora, sozinho, no coração dele, o Senhor fala grandes coisas de você. Assim como ele dizia sobre João Batista, que não havia homem como ele, que não havia homem tão grande como ele diante dos olhos de Deus. E isso ocorre conosco. Enquanto você está indagando se Deus se importa ou não se importa, o Senhor continua te amando, o Senhor continua realmente reconhecendo todos os seus potenciais, o Senhor continua realmente disposto a te entregar os seus sonhos e ver em você a realização de grandes projetos. Não se entregue à incredulidade, não duvide de Deus, não entre em crises a respeito do Senhor, porque o Senhor sempre tem palavras maravilhosas de amor, porque Ele é um grande Pai. Tem um versículo na Bíblia que o Senhor diz, como eu esqueceria de você, ó Efraim? Como eu esqueceria, ó Admar? E o Senhor ali, ele começa a expressar o seu amor à sua terra, ao seu povo amado. E assim é com você. Para de entrar em crise, confia no Senhor, permaneça firme na fé, no entendimento, no chamado, na promessa. Porque o Senhor sabe muito bem o que precisa ser feito na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então Cristo segue adiante e ele compara aquela geração a pessoas extremamente inconstantes. Porque uma hora eles queriam uma coisa, outra hora eles queriam outra. E o Senhor compara aquelas pessoas a alguns jovens que solicitam, olha, toca para nós. E aí as pessoas iam, tocavam, e ninguém dançava, e ninguém se importava, e ficavam com total descarte, com total rejeição ao que estava sendo feito. E assim Jesus compara aquela geração, uma geração inconstante. Por quê? Porque diziam assim, olha, não aceito João Batista, porque João Batista, ele não come pão, ele não bebe vinho, ele é muito estranho, ele deve ser perturbado, diziam a respeito de João Batista. E aí Jesus vai, ele come, ele bebe, ele senta com as pessoas e conversa e fala, não, Jesus é muito
comilão, é glutão, é bebedor de vinho, é amigo de publicanos e pecadores. Então o povo é muito insatisfeito. Eles mudam muito, cada hora quer uma coisa. E o Senhor repreende e repudia tal ação, né, de inconstância, de bipolaridade, né, o que se diz hoje em todos os lugares. Uns fariseus insistiram para que Jesus, ainda em Lucas 7, fosse comer na casa deles. E quando Jesus entra lá, uma mulher pecadora cai aos pés de Jesus, chorando muito, e derrama o bálsamo sobre Jesus, unge os pés de Jesus com lágrimas, e está ali aos pés de Jesus chorando, rega os pés de Jesus com aquelas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com os cabelos e beija os pés de Jesus e passa unguento. Aqueles religiosos vendo aquilo, falam, esse homem aí não deve ser profeta, porque essa mulher, se ele soubesse quem ela era, ele não ia estar aceitando que ela tocasse dessa forma nele, né? E aí então Jesus conta uma parábola que é muito importante para todos nós. Havia um homem que devia 50 denários e outro que devia 500. Os dois receberam o perdão. E aí Jesus pergunta, qual dos dois mais valorizará o perdão? E aí todos disseram, é lógico que aquele a quem foi perdoado 500 denários. E então Jesus fala que assim ocorre com aquele que tem muito pecado e lhe é perdoado, e com aquele que não tem pecado nenhum, que se julga santo. Então ele acha, ele tem menos quebrantamento, ele tem menos devoção, porque na verdade ele se julga digno da misericórdia, ele se julga digno do favor divino, ele se julga digno. E Jesus entrou ali na casa daqueles religiosos. Jesus recebeu o convite insistente daqueles religiosos e ele foi na casa deles. Só que como eles se julgavam, né, santarrões, eles se julgavam já dignos, na verdade, daquilo, Jesus fala, olha, eu entrei aqui, vocês não me receberam com abraço, não me receberam com um beijo, vocês não me deram um beijo, e essa mulher, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Vocês não me ungiram a cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés com unguento. Ela ungiu os meus pés com lágrimas. E, na verdade, os seus muitos pecados são perdoados, porque ela muito amou, mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. O que Jesus estava dizendo? Era bem claro isso. A pessoa que se julga, na verdade, digna, ela não valoriza e automaticamente ela não tem uma postura de quebrantamento, de busca maior. Mas aquele, quanto maior é sua dívida, maior é a sua condição de reconhecimento, de pecaminosidade, de quebrantamento a respeito da sua condição, mais essa pessoa vai buscar o favor, vai clamar a misericórdia, vai se ajoelhar, vai buscar. E por causa disso, quem muito é perdoado, muito ama, porque sabe que grande favor recebeu do Senhor. E quem se julga digno, acaba amando pouco, porque fala que na verdade é como se fosse uma obrigação o Senhor lhe abençoar. Afinal é justo. E então, depois de dizer isso, Jesus olha para aquela mulher e diz, os teus pecados te são perdoados. E todos se indignam, quem é esse que perdoa pecados? Então Jesus olha para aquela mulher e diz, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher alcançou a salvação, aquela mulher alcançou a graça, porque ela não teve limites para buscar ao Senhor, ela não teve limites para entregar-se ao Senhor, ela não teve nenhum tipo de oposição que pudesse pará-la, ela se rendeu, ela chorou, ela se expôs, ela estava disposta a tudo para alcançar o favor divino, e ela alcançou. E isso é primordial, quando nós decidimos
invocar o nome do Senhor. E quando nós reconhecemos a nossa condição e limitação, mas nós sabemos que em Deus o impossível se torna possível. Que nós possamos aprender com essa passagem e acrescentarmos à nossa vida espiritual. Deus abençoe.